Bom dia a todos. Aqui é o professor Luiz novamente. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da história da bioética para fazer uma diferenciação importante entre o que é a reflexão ética antes dos anos de 1950 e o que é a ética depois do ano de 1950. E quando a gente essa ética que vem depois do ano de 1950 é a ética que a gente vai chamar de bioética, né? É a ética que permite um campo de reflexão como a bioética. Então, alguns recados importantes, né? Entrando aqui no nosso curso. Lembro vocês que a gente está concluindo agora o nosso segundo bimestre do ano letivo. Então, vocês têm duas atividades que vão compor a nota de vocês desse segundo bimestre. A primeira é essa linha do tempo, né? Então você vai, com base na aula que você assistiu aqui, e com base numa pesquisa que você vai fazer, você vai preencher esses quadrados aqui com acontecimentos relevantes da bioética. Aí duas datas já estão marcadas aqui, então você tem que preencher isso com acontecimentos entre 1950 e 2005, né? Coloca duas datas aqui e três acontecimentos aqui. Então essa é tá valendo 4 pontos, né? Aí a gente vai ter mais uma atividade que é um questionário que eu vou deixar hoje para vocês fazerem. Esse questionário você vai fazer baseado nas duas aulas, mas principalmente nessa aula de hoje. E aí essa segunda atividade vale também 4 pontos. E aí você tem 2 pontos de conceito, que é o acesso e a entrega das atividades. Então, recapitulando tudo, a gente está agora no segundo bimestre, a gente está tendo a nossa segunda aula, e vocês têm duas atividades para fazerem que vão somar os 8 pontos para compor a nota do segundo bimestre. Então, como eu disse no início, hoje a gente vai falar, vai fazer uma diferenciação entre o que é a ética, entre o que foi o que a gente vai chamar de ética clássica e o que é a ética contemporânea. Então a ideia de ética, né, e a reflexão sobre o que é certo e o que é errado, ela envolve sempre o modo como os sujeitos são compreendidos, o modo como esse sujeito que está num problema ético, ele se compreende. Então, um exemplo muito simples disso é, por exemplo, você pensar que em uma situação onde você está num conflito de se algo é certo ou que é errado, dependendo da pessoa, né, ou cada indivíduo, cada sujeito, ele vai ter uma resposta diferente para as mesmas coisas. E é por isso que algumas pessoas tomam determinadas atitudes e outras dizem, nossa, eu nunca faria isso, né? E o que alguém nunca faria, outra pessoa faz. Então essa variedade, essa pluralidade, né, das concepções de certo e de errado e do modo de agir diante de situações idênticas, né? Eu nunca furaria a fila. Para outra pessoa, não, furar a fila para mim é normal. Então essa variedade, ela vem da própria compreensão que o sujeito tem dele mesmo. Então qualquer concepção ética, qualquer discussão sobre os princípios, né, que levam uma ação a ser certa ou que é errada, a ser justa e ser injusta, ela vai partir de um modo como se compreende o próprio sujeito, né, o sujeito em questão.
Então, quando você, quando, quando a gente pega um exemplo, por exemplo, banal, né? O sujeito foi lá e assaltou um ônibus. Então, para uma série de indivíduos na sociedade, isso é um comportamento errado, né? Então ele sofre uma crítica ética no sentido de que ele tá cometendo um erro. Mas quando você vai para o próprio sujeito, né, ele vai ter as suas justificativas, né? Então ele vai ter uma explicação sobre como ele compreende essa sociedade, né? E como ele se compreende a ele mesmo e por que ele fez aquilo, né? E ele vai ter as suas próprias justificativas. Então toda concepção de ética, ela parte de uma concepção do homem, né? Nesse sentido, a gente tem dois modos de compreender a ética que são bastante diferentes. O modo clássico, né? Ele tendeu, o modo clássico, que é situado em toda a reflexão ética que vem antes do período contemporâneo, e o período contemporâneo é aquele que começa lá com o final da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, a história contemporânea. Toda a ética que vem antes da história contemporânea, ela é marcada por uma concepção do homem e assim da ética voltada para a natureza ou vinculada à natureza. Então a nossa pergunta é: como se define o que é certo e o que é errado? Então, na nossa sociedade, você tem duas grandes respostas para isso. Uma resposta é a resposta da compreensão clássica. Na compreensão clássica, o ser humano, o homem, é entendido como um animal racional. Então percebam que a primeira característica, né, do homem, da humanidade, dos seres humanos, é ser um animal. O que quer dizer que o homem pertence à natureza. Isso implica a ética, né? O ethos, né, que a gente já falou anteriormente, que diz respeito aos hábitos, né, de uma determinada comunidade, de uma determinada sociedade, a comunidade dos evangélicos, a comunidade de Lucas do Rio Verde, a comunidade escolar. Todas elas têm o seu ethos, né, os seus hábitos, os seus modos de ser. Então toda essa compreensão clássica, que entendia o homem como algo que pertence à natureza, né? Que pertence essencialmente à natureza, que a sua essência vem da natureza, ela tende a compreender a ética como algo que é natural também, né? Então, o certo e errado não é uma coisa que você possa que seja necessário uma reflexão científica ou uma reflexão crítica, né? Você não precisa fazer uma, uma crítica de si mesmo para saber o que é certo e o que é errado. Você precisa apenas reencontrar a natureza, reencontrar o certo e o que é errado. O certo e o errado, eles já estão dados, né, no interior do homem. Então, tudo aquilo que as sociedades e os homens fazem de errado é, na verdade, nessa compreensão clássica, de erro social e humano. O homem erra, mas a natureza nunca erra, né? O homem só erra quando ele sai da natureza dele, né? A sociedade só erra quando ele sai ou nega a sua natureza. Então, na compreensão clássica, o, o que é relevante, a essência, né, do princípio do certo e errado, está na natureza. A natureza já definiu o que é certo e o que é errado, basta então que o homem reencontre essa verdade, né? Então percebam que a ética
nessa compreensão clássica, ela é uma busca pela verdade da natureza, uma verdade da natureza que foi perdida. Então há um exemplo muito claro do princípio clássico é, por exemplo, a própria ideia teleologia cristã, né? Então na teleologia cristã, o homem ele cometeu o pecado original, né, no paraíso, e ele tem essa vida na Terra como um momento de provação. É durante essa vida na Terra, esse trabalho, né, que os seres humanos fazem na Terra, que ele pode depois, né, alcançar uma redenção. Essa redenção é um reencontro do homem com o seu espírito, né, e com a verdade suprema da própria natureza, que corresponde a uma verdade de Deus também, e, e tudo isso. Então, a ética na concepção clássica, ela tem um valor tradicional, ou seja, é um valor que é fixo, né? Então, quando toda a reflexão antes de 1950 procurava definir o certo e o que é errado através da essência do próprio homem, né? Procurando a essência natural do homem. Então, se falava, por exemplo, de uma das virtudes, né? Quais são as virtudes que estão já no interior do homem e que ele perde ou alimenta, né? Então, ser um indivíduo bom significava recuperar, nessa concepção clássica, significava que o sujeito deveria recuperar dentro dele aquela verdade suprema, né? Aquela fé, aquela intuição natural, né, do bom e do errado, do justo e do injusto. Nessa compreensão clássica, a gente pode falar, por exemplo, que o espírito do homem era ético, né? Então, o espírito, que é essa alma, né, que está além desse mundo terreno, né, e que é a alma que tem que decidir se ela vai voltar para a natureza verdadeira ou ela vai seguir no erro, né, que vai passar pelo julgamento para poder viver no mundo do céu ou no mundo ou no submundo, né? Então, o homem ético é aquele que retorna para a natureza mais pura e sagrada. Então, na ética clássica, o homem ele tem dentro dele, na sua alma, as virtudes, né? Ele tem as verdades sagradas e as verdades naturais. E cabe a ele tentar reencontrar isso. Né? Conforme ele reencontra isso, conforme ele alimenta isso, ele se torna um sujeito bom. Conforme ele nega isso, conforme ele segue nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos, ele comete um erro, né? Ele perde esse caminho da verdade, da ética. As leis, os acordos e a política em si, né? A sociedade, as instituições sociais, o direito, tudo aquilo que está escrito sobre o que é certo e o que é errado, eles procuram se espelhar, então, nessa concepção de espírito. Então, a virtude individual, a virtude do indivíduo, é algo que espelha a política, né, e as leis da política. Percebam que toda essa concepção clássica do animal racional, ela está preocupada com a natureza do homem. É a natureza essencial, interior, sagrada do homem que define, que permite ao homem definir e perceber o que é certo e o que é errado.
toda essa concepção clássica vai entrar em crise depois dos anos 50, né? Então um processo que é inclusive um processo das ciências, né? Então, na compreensão contemporânea, que vem no ano de 1950, que a gente demarca a partir do ano de 1950, é uma reflexão sobre a ética que já não concebe que o certo e errado está definido na natureza, né? E aí o impacto das ciências, né, nessa crise da natureza como a verdade, né? Porque as possibilidades de manipular essa natureza e mesmo esse interior da natureza, por exemplo, se a gente pensar em pesquisas com o DNA, né? Então, com o projeto Genoma lá e com o catálogo do código do DNA, você tem as possibilidades de transformar o próprio homem, o próprio interior do homem. Então, que espírito é esse? A questão contemporânea não há uma natureza imutável onde o homem possa compreender o que é certo e o que é errado. Então, se não há uma natureza para isso, para definir o que é certo e o que é errado, se isso não está dado na natureza, se isso não está pronto, significa que o homem tem que realizar uma crítica, né, ao seu fazer, à sua prática, à sua existência. Ele tem que fazer uma crítica da sua existência para poder reencontrar os princípios do que é certo e o que é errado, né? Isso significa que definir o que é certo e o que é errado é uma condição crítica, né? O que é crítico, né? Crítico é aquilo que está para ser rompido, aquilo que é instável, né? Que não está dado, que é incerto, que exige debate, que exige divergência de opiniões, variedade de opiniões, pluralidade de opiniões. Então essa ética crítica, essa filosofia crítica e essa bioética que vai surgir a partir dos anos 50, ela é uma ética que não recorre à natureza para definir o que é certo e o que é errado, mas que recorre à crítica do homem, né? É uma concepção filosófica que olha para o fazer humano, para as sociedades humanas e para o mundo de ação humano de uma perspectiva crítica, ou seja, de uma perspectiva que exige uma variedade de opiniões, ou seja, a gente precisa olhar para como os diversos grupos e os diversos sujeitos, as diversas culturas, elas compreendem o que é certo e o que é errado. A gente precisa reconhecer que há essa variedade de concepções de certo e que é errado. Essa é isso é o que a gente está chamando de compreensão contemporânea, né? A bioética, então, é uma concepção contemporânea. Ela procura olhar para essa variedade, né, de concepções, de costumes, de hábitos sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é justo e o que é injusto. E aí, diante dessa pluralidade, né, dessa heterogeneidade, heterogêneo é aquilo que não se mistura, né, como o óleo e a água. Então, diante dessa heterogeneidade do óleo e da água, do cristão e do muçulmano, do índio e do americano, diante dessa diversidade, como é que eu posso chegar a definir o que é certo e o que é errado? Por exemplo, para uma condição científica, né? Diante dessa variedade de sujeitos no mundo, de povos, de culturas, de nações, como é que eu posso chegar a dizer, não, fazer clones humanos é errado? Então, é daí que a bioética surge para tentar criar essa filosofia reflexiva
que vai criar argumentos, né? Construir argumentos para defender determinados princípios. Então, percebam que nessa compreensão contemporânea, o erro não é mais um problema só do homem, só da natureza, mas é um problema da compreensão, né? O homem precisa compreender essa pluralidade, né? Compreender essa diversidade de éticas, de etos, de costumes, de hábitos, né? E precisa compreender também o poder, né? O poder que está contido em você definir o que é certo e o que é errado. Então, essa concepção ela ressalta o valor crítico da ética. Diferente do valor tradicional, lá da compreensão clássica, aqui na ética contemporânea, o princípio o princípio inicial e o fundamento da ética e da bioética é o valor crítico, né? Crítico, lembrando de novo, é esse aspecto instável, né? Indefinido, carente de argumentos, né? Nessa compreensão contemporânea e dentro desse valor crítico da ética, o homem ele assume a responsabilidade pelos princípios. Nada é natural ou imanente. Imanente é aquilo que emana, né? Então lá na concepção clássica existia, eles compreendiam que havia uma natureza que emanava do homem, ou seja, que saía de dentro dele, né? Então a alma, ela tinha dentro dela determinados valores do bem e do mal. E aí isso emanava na ação, né? Quando o sujeito era bom, ele estava permitindo que o aspecto sagrado, o aspecto natural bom da sua alma passasse para o mundo. Quando ele era ruim, ele estava ele fazia com que esse aspecto sagrado, bom, ele fosse contido, né? Ele continha a parte boa para poder fazer o mal. Então essa é a concepção clássica. Agora, na concepção contemporânea, o homem ele tem toda a responsabilidade em definir o que é certo e o que é errado. Por isso é crítico, porque quando você tem toda a responsabilidade, você enquanto homem, dentro das suas limitações, a palavra limitação é muito importante para pensar isso, né? Então, perceba que toda a bioética ela é uma reflexão sobre as limitações da ciência. Então, como a ciência pode fazer clones humanos se a gente não tem certeza sobre o que são esses clones? O que é um ser humano clonado? Será que ele vai ter as mesmas características que eu, né? O que implica ter um sujeito clonado, né? Será que eu continuo conseguindo me reconhecer e as minhas memórias, né? Como vai funcionar tudo isso? Então isso é uma questão crítica, né? Está instável ainda, você tem a possibilidade de clonar, mas você não sabe qual vai ser o resultado disso. Então a responsabilidade implica isso, implica assumir as consequências, pensar sobre as consequências, evitar consequências ruins, né? Então nada é mais natural ou imanente. O certo e o errado não está dentro da alma do homem. O certo e o errado vai ter que ser construído, vai ter que passar por uma reflexão. E nessa reflexão é preciso que várias opiniões, várias concepções diferentes sejam reunidas, sejam agrupadas, né? Então a bioética vai fazer esse exercício de reflexão, de agrupar essas opiniões e tentar definir esses princípios. Ou seja, todo valor ético agora, todo certo e errado, é relativo, porque há uma pluralidade, né? E todo valor ele vai precisar de complemento também.
As coisas não estão dadas, né? Então, se eu defino assim, o cientista ele tem que ser responsável pelo impacto da sua pesquisa. Se o cientista ele vai fazer um clone, ele tem que ser responsável por isso. O que significa isso? Essa responsabilidade vai exigir uma série de outros princípios de complemento. Ele é responsável pelo quê, no caso? Então ele é responsável para que o clone ele não seja uma aberração, por exemplo, sem nenhuma humanidade. Mas e outros impactos que podem surgir? Esse clone pode trazer uma nova mutação para a espécie humana, ele seria responsável então por isso também. Então, por conta disso, surge a necessidade de complementar um princípio com outro. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco com a Declaração Universal dos Direitos da Bioética e dos Direitos Humanos. Como um princípio ele tenta complementar o outro. Perceba que em toda a concepção contemporânea, o homem que está no centro da reflexão, e não mais a natureza. Então, quem é o homem? O homem é essa variedade de culturas, é essa pluralidade, é essa heterogeneidade de concepções, né? O homem é um ser crítico, porque ele está sempre criando coisas novas, e essas coisas novas trazem instabilidades, né? Então, não existia uma bioética antes, porque não existia essas possibilidades, não existia nenhuma possibilidade de fazer clones antes dos anos de 1950. Não existia nenhuma possibilidade de ter uma máquina microscópica dentro do meu corpo, né? O que eles chamam de nanotecnologia, máquinas microscópicas que podem ser colocadas dentro de um corpo. Não existia a possibilidade de nascimento, de criar uma vida artificialmente, né? sem necessidade de nenhuma concepção, uma vida de laboratório, né? Depois dos anos 50, essas coisas surgem. Ou seja, o homem cria essa instabilidade do que é certo e o que é errado. E agora? Né? E agora que se pode fazer clones, o que a gente vai fazer? Né? Como a gente pode refletir se isso é certo ou se é errado? Então, essa é a questão crítica. E o homem está no centro. Então, aqui vocês têm esse quadro que faz essa divisão entre o que era a concepção clássica e o que era a concepção contemporânea. Então, na concepção clássica, novamente, o certo ele já está dado na natureza, né? No interior do homem. E a ética é uma forma de reencontrar isso. Então lembrem da ideia de imanência, né? Na ética clássica, a verdade, o certo, o errado, o justo, eles emanam, eles saem de dentro da própria alma humana, né? Da natureza do homem. Diferente da concepção contemporânea, onde o certo ele vai ter que ser definido, né? Definido como? A partir dos acordos e das vontades dos diversos grupos sociais. Então você tem um reconhecimento de que há uma variedade de grupos e cada grupo tem o seu ethos, tem os seus costumes, tem os seus hábitos, tem a sua ética. E aí é preciso tentar reunir isso, já que essas novas ciências que a gente tem, as biotecnologias, elas trazem um impacto que é para o mundo, né? A possibilidade de clonagem humana, que se for feita lá na Europa, acaba impactando em algum momento a nossa vida aqui na América, no Brasil. Então, é necessário fazer uma reflexão conjunta do que é certo e o que é errado. E nessa reflexão conjunta, você tem muitas divergências, muitos conflitos. E isso é o que a gente está chamando de crítico, né? Essa variedade, essa pluralidade que precisa ser
de alguma forma agrupada para responder sobre as novas ciências. Então, algumas palavras que remetem ao que era a ética na concepção clássica estão aqui. Então, o que era o certo e o que é errado? Tinha a ver com o sagrado, tinha a ver com aquilo que é moral e aquilo que é imoral, tinha a ver com fé, com ordem, com divino, com religião, com deuses, com tradicional. Né? E o que é a ética contemporânea? É aquela que procura os princípios, né? que procura chegar em uma espécie em acordo sobre os princípios. Né? É uma ética das particularidades, uma ética reflexiva, é uma ética crítica, é uma ética das diversas profissões, né? Então os médicos, os biotecnólogos, os engenheiros, cada um tem que ter tem uma reflexão própria sobre o seu fazer e sobre os princípios do seu fazer. É uma ética voltada com as novas ciências, né? Com os produtos das novas ciências, preocupada com as variedades culturais. Então, lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Bioética e dos Direitos Humanos, a gente tem 3 grandes princípios que eu quero chamar a atenção. E quero chamar a atenção para como eles se complementam. O princípio da dignidade, por exemplo, é o direito que todo sujeito envolvido numa pesquisa ele tem as suas liberdades fundamentais, né? A sua dignidade e as suas liberdades fundamentais. E essas liberdades fundamentais, elas nunca podem ser restringidas ou diminuídas em nome de nenhuma pesquisa. E o princípio da dignidade. Então, o princípio da dignidade é o princípio de que em qualquer situação de pesquisa científica, onde você está sendo uma cobaia, né, para pesquisa científica, você tem que ter respeitado a sua dignidade e as suas liberdades fundamentais. Né? E essas liberdades fundamentais, elas nunca podem ser questionadas em nome de nenhum outro princípio, ou seja, elas são primárias, elas são os fundamentos. Então, no artigo 12 diz assim, ó, deve ser tomada em devida conta a importância da diversidade cultural e do pluralismo. Então, percebam, é mais ou menos o contexto que a gente está dizendo lá da ética contemporânea. Né? Então, tomar em conta a diversidade cultural e o pluralismo. Existem diversas concepções sobre o que é certo e o que é errado. Porém, não devem ser invocadas tais considerações para com isso infligir a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais ou os princípios enunciados na presente declaração. Ou seja, você nunca pode dizer que por conta da sua cultura, né, ou dos seus hábitos no seu país, na sua religião, você tem o direito de infringir a dignidade ou a liberdade fundamental de alguém. Ou seja, o princípio da dignidade, ele sempre, da liberdade fundamental, ele vem em primeiro lugar. Né? E ele não pode ser restringido por nenhum argumento de pluralidade, de diversidade cultural. Então, um exemplo disso, um exemplo social disso. Você tem um determinado sujeito europeu que se identifica como um neonazista. Né? Ou seja, ele acredita que ele é descendente de uma raça ariana, né? E por conta dessa concepção cultural dele, ele tem o direito, então, de fazer uma pesquisa para tentar descobrir qual é o erro, qual é
a característica genética que mostra a inferioridade de povos judeus, de sujeitos que são judeus. Ele é um cientista, esse neonazista, e quer fazer essa pesquisa. E aí ele diz assim como argumento ético: bom, não há uma... No pensamento desse cientista neonazista, né? Ele diz assim: não há uma ética única. Cada um tem os seus princípios, há uma pluralidade de concepções éticas. E eu tenho uma concepção de que o princípio da pureza racial ele é supremo, né? Então ele reivindica, a partir da pluralidade cultural, o direito de infringir, de diminuir a dignidade e a liberdade de um determinado sujeito, com o qual ele quer fazer pesquisa, um sujeito judeu, né? Então esse seria um exemplo para mostrar como a declaração aqui ela impede esse tipo de raciocínio. A dignidade e a liberdade, elas são princípios primários. Elas nunca podem ser diminuídas em função de outra necessidade. Por exemplo, a necessidade do pluralismo e da diversidade cultural aqui. E a gente tem o princípio da autonomia também. O que é esse princípio de autonomia? Então, a autonomia significa que o sujeito, quando ele vai participar como cobaia de um experimento, ele tem que ter a autonomia durante a pesquisa. Ou seja, ele tem que ser avisado previamente sobre tudo que vai ser feito com ele. E ele tem a autonomia para dizer: não, isso eu não quero, isso eu quero. Ele tem que ser avisado previamente. E esse aviso, ele tem que ser claro, né? E ele tem que ser completo. Não adianta o sujeito avisar, tipo, eu vou te dar uma substância tal, eu vou injetar uma substância tal em você para saber o efeito. Eu estou testando uma vacina, por exemplo, né? Então, ele tem que ser avisado de qual substância ele tem que ter informações sobre possíveis impactos dessa substância, e aí, diante de todo esse repertório de informações, ele tem autonomia para dizer: não, isso eu não quero. Eu quero participar da pesquisa, mas essa etapa eu não quero fazer por causa disso, por causa daquilo. Essa autonomia também requer que o pesquisador ele procure os caminhos da pesquisa que gerem mais resultados com menos danos, né? Então eu estou testando lá a vacina no sujeito. Eu não posso, a cada elaboração que eu fizer no laboratório, injetar isso no sujeito. Eu tenho que injetar em ratos, eu tenho que injetar em animais menores, e aí vendo o resultado com várias substâncias, né, nesses animais menores, depois eu selecionar um desses para testar em humano. Então, procurar sempre maximizar os resultados e diminuir os danos, né? Eu não vou furar o sujeito 3.000 vezes, né? Eu vou furar 2 para poder chegar a essa vacina. Essa autonomia, ela diz respeito também às gerações futuras, né? Então eu não posso, estou fazendo uma pesquisa com um reator nuclear, né? Só que esse reator nuclear ele gera um resíduo químico, né? Ele gera um lixo radioativo. E aí, na minha pesquisa, eu digo assim: não,
esses dejetos serão depois descartados no oceano. Então, por mais que eu esteja garantindo a autonomia ambiental das gerações atuais, porque o reator ele está funcionando e não tá gerando zero resíduos hoje, mas daqui 100 anos ele vai gerar uma grande quantidade de resíduos. E aí? Então essa autonomia ela é também sobre o futuro, né? Então é não só sobre os impactos imediatos, os impactos que estão ocorrendo no momento em que eu realizo a pesquisa, mas também os impactos que podem vir depois. Você tem que ter uma dimensão desses impactos que podem vir depois. O que significa que você tem que ter uma boa dimensão dos efeitos complexos da pesquisa, né? Então, as diversas dimensões, será que vai impactar as abelhas? Será que vai impactar a fauna e a flora? Será que vai impactar o solo? Será que impacta a economia, a cultura de determinado povo que mora ali onde eu estou fazendo essa pesquisa? Você tem que ter uma dimensão completa desses impactos para poder minimizar eles. Então vocês podem acompanhar o princípio da autonomia no artigo 4, no artigo 16 e no artigo 17. Princípio da autonomia. No artigo 4, efeitos benéficos e nocivos. Na aplicação e no avanço dos conhecimentos científicos, na prática médica e das tecnologias que estão associadas, devem ser minimizados os efeitos benéficos diretos e indiretos para os doentes, os participantes de investigações e os outros indivíduos envolvidos, e deve ser minimizado qualquer efeito nocivo suscetível de afetar esses indivíduos. Ou seja, você tem que minimizar os efeitos, né, e maximizar os resultados. Faz parte do princípio da autonomia. No artigo 16, a proteção de gerações futuras. As repercussões da ciência da vida sobre as gerações futuras, nomeadamente sobre a constituição genética, devem ser adequadamente tomadas em consideração. Ou seja, se você está fazendo uma pesquisa genética, você tem que pensar o que isso vai significar para gerações futuras. Por quê? O gene, né, ele é um instrumento da hereditariedade. Ou seja, se eu tenho cabelos e olhos, se eu tenho cabelo, olhos e o corpo do jeito que eu tenho, é porque eu herdei isso das minhas gerações passadas. Se eu começo a mexer no DNA, o que significa isso para as gerações futuras? Você tem que ter essa dimensão, essa preocupação. Não é só, então, com a questão da biotecnologia, dos transgênicos, que é um pouco a realidade do curso e da cidade aí de Lucas do Rio Verde. Você tem que ter uma preocupação com os impactos futuros também. Não, o transgênico não está gerando nenhum impacto sobre a saúde. Mas e sobre a saúde futura? Tem que ter essa preocupação também. E o artigo O artigo 17 já diz respeito sobre esse último princípio, que é também bastante importante. O princípio da responsabilidade. Então, o que significa a concepção de responsabilidade? Eu assumo a responsabilidade sobre toda a dimensão da pesquisa. Então perceba como a ideia de responsabilidade vem complementar a ideia de autonomia. É porque eu sou responsável por tudo aquilo que acontecer para o sujeito envolvido na pesquisa ou para o lugar envolvido na pesquisa hoje e amanhã, no futuro, que
eu tenho que manter a autonomia e a responsabilidade dele. Então, um exemplo, declaração. Artigo 17. O artigo 17 diz: proteção do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade. Importa tomar na devida conta a interação entre os seres humanos e as outras formas de vida, bem como a importância do acesso adequado aos recursos biológicos e genéticos e de uma utilização adequada desse recurso, o respeito do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade. Então, a responsabilidade ela é não só com o indivíduo da pesquisa, mas com todo o contexto onde esse indivíduo está inserido. Esse contexto ele é do meio ambiente e da biosfera e da vida em geral, né? E essa responsabilidade não é só sobre o que acontece no momento da pesquisa, mas também sobre o que acontece depois, né? Os impactos a longo prazo dessa pesquisa. Mostrar como esses três princípios, dignidade, autonomia e responsabilidade, se agrupam, eles interagem. Eu vou ler aqui o artigo 26. O artigo 26 diz: a interdependência, ou seja, como um depende do outro, e a complementariedade dos princípios, como um complementa o outro. A presente declaração deve ser entendida como um todo, e os princípios devem ser entendidos como complementares e interdependentes. Cada princípio deve ser considerado no contexto dos outros, na medida apropriada e pertinente de acordo com as circunstâncias. Então, a dignidade, o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais, ela vai ser garantido na medida que o indivíduo tem autonomia e na medida que os sujeitos da pesquisa, eles têm responsabilidade sobre os impactos e os efeitos imediatos e a longo prazo dessa pesquisa. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu vou deixar com vocês aqui na nossa sala virtual essa aula aqui, esse quadro da aula e a atividade que vocês vão... São 4 perguntas, vocês vão responder até o dia 15/5, que é a finalização desse nosso RED de bioética, né? E a finalização do nosso segundo bimestre. Então, até breve.